Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno. Quis segurar no que eu fiz, me revirei do passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Boa noite, meu povo! Hoje vamos falar um pouquinho sobre Provérbios 30. Mas antes de começar, eu queria falar uma coisa super importante. Na verdade, já eu falo. Vamos começar lá o Provérbios 30. Ele vai falar aqui no versículo 5 que cada palavra de Deus é comprovadamente pura e ele é um escudo para quem nele se refugia. Só que aqui não é Salomão falando, são os ditados de Agur, que é filho de Jaque. Um homem muito sábio da época que teve grandes insights sobre a profundidade da observação aqui na vida. Então, você vai ler aqui o capítulo 30, você vai ver que ele faz jogos com o que ele observou. Então, ele usa geralmente a comparação entre 2, 3 ou 4 coisas. E eu vou dar um exemplo só para não ficar solta. Ele vai falar aqui: há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender. O caminho do abutre no céu, ou seja, o caminho daquela pessoa da ave que come animais mortos no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Então são coisas que ele observou e forneceu essas informações de conhecimento pra gente. Outro exemplo para fixar mais ainda. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios do rei. Então, a gente vai perceber que nesse Provérbios 30 ele sempre vai observar e trazer esse conhecimento pra gente, essa comparação, e é muito interessante. Só que o ponto que eu quero falar aqui nesse vídeo não é sobre isso. É que a palavra de Deus é comprovadamente pura. E a palavra de Deus, ela nos dá a nossa identidade. Então, muitas vezes, quando a gente está perdido, quando a gente está vagando, quando a gente não vê sentido em nada, é porque a gente perdeu o nosso senso de identidade. Claro que tem a questão do nosso propósito, quais são os nossos talentos, mas antes disso, a gente tem que saber qual é a nossa identidade. E você sabe qual é a sua identidade? Pega o seu documento. No documento de identidade, que todo país tem, aqui no Brasil a gente tem nosso RGzinho, o CPF, tem o nosso número de registro, tem a nossa foto, tem a nossa filiação. O que é a filiação? Sua mãe, seu pai, onde você nasceu, qual é o seu nome, enfim. E tudo isso é importante para a gente saber a nossa história, tá? A nossa história ali. Então, quando a gente chega e mostra para alguém, é um atestado, uma comprovação. Só que melhor do que o externo, ou seja, o que está nesse mundo, é o interno e espiritual. Então, qual é a tua identidade celestial? Qual é a tua identidade espiritual? Filho de Deus. Só que não somente isso já é muita coisa. Você é um filho amado de Deus, pelo qual ele tem prazer. Então, sabendo disso, claro que a gente deve honra e obediência aos nossos pais, a gente também imita os nossos pais, querendo ou não. E nós devemos imitar a Deus. A gente deve aprender com o nosso pai. E o nosso pai, além dele ser nosso pai, a gente dever isso a ele, olha que bonito. A gente tem uma possibilidade de ter nossas ações melhoradas dias após dias, porque ele nos instrui através da Bíblia e de intimidade a gente vai tendo experiências com ele. Então a gente precisa sim ser humilde, verdadeiro, íntegro em todos os sentidos e áreas da nossa vida. E claro que às vezes a gente não tem força, a gente acaba falhando, só que saiba que a nossa força vem de Deus. Porque podemos tudo e todas as coisas naqueles que nos fortalecem.
Isso está escrito em Filipenses 4:13. Então, mesmo que você desanime, saiba que é de Deus e é em Deus que tem força. Ele renova, pega o nosso fardo pesado e aquele que está cansado pode chegar a Ele, que Ele vai nos renovar. E um versículo que eu acho muito legal que o apóstolo Paulo diz aqui é o seguinte: o princípio da satisfação. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, que no dia de hoje a gente possa entender que há força em Deus, que a gente é filho de Deus, nós temos uma identidade e que nós precisamos ter satisfação e começar a observar as coisas que a gente vai tirar muita sabedoria daí. Então, fiquem com Deus e uma ótima semana.